Hello class, how are you guys? Eu tô bem. Vamos então hoje começar e terminar a nossa Unity 3 com o assunto tão famoso do verbo to be. Mas antes de entrar no verbo to be, a gente vai conhecer algumas nacionalidades, alguns países, como é que a gente fala os países e como é que a gente fala a pessoa que nasceu naquele país. Por exemplo, eu nasci no Brasil e a minha nacionalidade é brasileira, ok? Então, to be ou not to be, ser ou não ser, né? Quem conhece essa frase, já ouviu falar? É uma frase do Shakespeare, se eu não estiver errada. Nessa unidade a gente vai aprender sobre o verbo to be, como eu falei, nas formas afirmativas e negativas. E também vamos aprender sobre cores, países, nacionalidades e objetos escolares. Muita coisa, né? Mas vai dar certo, ok? Então vamos começar aqui. They are from Russia. Então tá dizendo aqui que alguém veio da Rússia. Look at the picture. Can you tell where the children are from? Can you recognize the countries by the color of the flags? Então ele está querendo saber aqui se vocês percebem de onde essas crianças são, baseado nas suas bandeiras. Requer um pouquinho de conhecimento de geografia, né? Mas também, para quem ficar confuso, dá para ver pela língua, né? Que eles estão falando aqui. Tá, ó, essa menina aqui, ó, não dá para ver a bandeira, mas pelo alfabeto parece que ela é da Rússia. Aqui nós temos o inglês, aparentemente. Aqui, acho que Espanha, hola. Bonjour, francês, Estados Unidos. Alô, vamos descobrir em breve, talvez seja Portugal. E tchau, se não me engano, é Itália. Vamos ver. Então, pessoal, para o nosso exercício, eu vou ler os nomes desses países e vocês vão ouvir. De preferência, vão ouvir mais de uma vez, tá? Eu só vou falar uma vez, mas vocês leem ouvem de novo. E aí a gente tem que completar aqui com as vogais que estão faltando. Depois que a gente completar, eu vou corrigir aqui alguns. A gente vai tentar juntar aqui qual é a bandeira com com o país que a gente escreveu. Tá? Então, eu vou ler aqui os nomes dos países, ok? A, Japan. B, Australia. C, Italy. D, Argentina. E, England. F, China. G, Brazil. H, Germany. I, Spain. And J, Portugal. Ok? Então, ouçam de novo, lembrem do alfabeto que a gente já viu como é que são as pronúncias das letras. E ao ouvir de novo, vocês tentam completar, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Sempre serão vogais, tá? Só faltam as vogais. Então, por exemplo, aqui nós temos Japan. Certo? E esse aqui, quem reconheceu? É o Brasil. Brasil com Z, teacher. É sim. Porque se fosse Brasil com Z, teacher. É sim. Poxa vida. Brasil com Z, teacher. É sim. Porque se fosse com S, seria Brasil, tá? Eles não têm esse S com som de Z. Então, realmente, tem que ser Brasil com Z, ok? Então, vamos lá. A gente tem que agora identificar o país pela sua bandeira, tá? A maioria deles aqui tem nomes muito parecidos com o português, tá? Então, eu vou ajudar vocês em que sentido? Com esse aqui, que é bem diferente, Germany, não parece nem um pouco com o nome em português. E esse daqui, que é bem diferente também, tá? Então, temos Germany,
Germany, que é a Alemanha. Ok? Germany é a Alemanha. Então, a bandeira da Alemanha é essa daqui, ó. Letter H. Germany. E esse aqui, ó, o England, que não parece nem um pouco com Inglaterra, mas é Inglaterra. Os outros são super parecidos, tá? Quem sabe qual é a da Inglaterra? É essa daqui, ó, ou é essa daqui? É essa aqui, certo, pessoal? England. Alright? Então, as demais vocês podem fazer sozinhos. Um pouco de desafio aí pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Alright? Agora, on our next page, page 190, a gente vai para essa atividade aqui, que vocês vão ouvir mais uma vez eu falando os nomes dos países e vão escrevê-los em inglês. Eu indico de novo que vocês escutem mais de uma vez, ok? Prestem atenção qual é a letra de cada um desses países, alright? So, first one, letter A, Japan. Letter B, Australia. Letter C, Canada. Letter D, New Zealand. Letter E, the USA. Okay? Moving on, still in the same page, 190. A gente vai aqui já introduzir um pouquinho sobre o nosso verbo to be, enquanto a gente fala sobre coisas que vêm de um certo país. He is from England. He's English. Então, está dizendo que ele é da Inglaterra, então ele é inglês. Coisas que são de outros países, tá? É sobre isso a nossa atividade. Many things that we have here in Brazil come originally from other countries. For example, the language we speak Portuguese comes from Portugal. Então, ele está explicando aqui como muitas coisas que a gente usa no Brasil não são originárias do Brasil. E uma delas é a nossa língua. A língua principal que a gente usa veio de Portugal, tá? E aí, where are these things originally from? De onde elas vêm? Quem sabe me dizer pizza, football, paella, koala? Não sei onde é que tem koala no Brasil. Pizza, football. Pizza, football, paella, koala, henna tattoos and croissants. Então, vocês conhecem todos esses itens aqui? Eu acho que o que pode ser mais complicado seja a paella, que é um prato, é uma comida que não é tão comum aqui no Nordeste, mas ela veio da Espanha, tá? Spain, mas que é comum em outros estados, mais pro sul, sudeste. Então, a ideia é essa. E eu quero que vocês pensem de onde veio esse item aqui e coloquem qual é o país que originou ele, alright? Ok, so now on our next page, a gente vai ouvir aqui, eu vou ler para vocês esses textos, tá? Pra gente fazer uma atividade. Então, antes de eu começar a ler, prestem atenção nessa parte aqui, ó. I am. Lembra que a gente já viu isso nas outras unidades? I am. Aqui também, ó, temos números. I'm 12 years old. Ok. We are 10 years old. Vamos prestar atenção aqui, ó. Estão falando sobre suas idades. Tá bom? Então, eu vou ler esse textinho aqui devagarzinho. Hi, I'm Lin. I'm from Beijing. I'm Chinese. I'm a student. I'm 11 years old and I'm very happy. Next one. Hello, everyone.
I'm Maria. I'm from Cusco. I'm Peruvian. I'm a student. I am 12 years old. This is my little lamb, Susanna. It's really sweet. Hi, we are Pedro and Flavia. We are from Rio de Janeiro. We're Brazilian. We are students. We are 10 years old. We are twins. Então, pessoal, vamos tentar pensar aqui quais são as palavras que vocês conseguem identificar. A melhor maneira de tentar entender um texto em inglês é começar pelo que a gente sabe. E o restante a gente vai entendendo pelo contexto, entendendo pela imagem. Por exemplo, esse menino está dizendo I'm Ling. Esse é o nome dele, tá? I am from Beijing. Quem conhece essa palavra sabe que é uma cidade. Então dá para perceber que ele está dizendo de onde ele é. E pelo rostinho dele, pelo contexto, dá para perceber que ele é chinês. É a nacionalidade dele. Ele é um estudante. E ele tem 11 anos. I am 11 years old. Em inglês a gente fala como se fosse traduzindo ao pé da letra. Eu sou 11 anos de velho, certo? Estranho, né? Falar assim, mas é assim que a gente fala. E eu sou muito feliz, ou eu estou muito feliz. Vocês vão entender já por quê. Que pode ser sou ou estou. E aqui também, certo? Eu queria que vocês tentassem ver o que vocês conseguem identificar do texto pelo que eu expliquei do Lin. Que é a idade deles. Por quê? Porque a nossa atividade aqui é completar essa tabela. Tá? Então, eu vou completar aqui a tabela de acordo com o Lin, para que vocês possam seguir. Alright? Então, my name is Lin, é o que ele está dizendo aqui no início. E ele diz de onde ele é. I am from Beijing. 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 Escrevi certo? Beijing. Certo? Essa é a cidade onde ele nasceu. E a nacionalidade, o país de origem, Chinese. Alright? Então, a nacionalidade chinesa, Chinese. E a idade, onde é que a gente viu aqui que tem um número? I am 11. Quem lembra que número é esse? 11. Vem depois do 10 e antes do 12. 11. O que mais ele fala sobre ele mesmo? Ele fala que ele is very happy. He is very happy. Então, a gente pode colocar aqui, ó. He is, ou assim, ó. He is very happy. Alright? Então, vamos lá, com calma. Vocês podem fazer para os outros dois. Só um detalhe é que é um para o Pedro e um para a Flávia. Tá? Cada um vai ter o seu. E aqui temos esse vocabulário. Antes que eu esqueça, twins são gêmeos, irmãos gêmeos, tá? Então, Pedro e Flávia são twins. E o lamb é o animal aqui da nossa amiga peruana. Alright? E aí, ao terminar, eu queria que vocês relacionassem essas bandeiras a cada uma dessas pessoas. Qual é a bandeira do Peru, qual é a bandeira do Brasil, qual é a bandeira da China. Alright?